Eu convido você a abrir comigo sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, amém, irmãos? Porque Jesus vai falar conosco. A palavra do Senhor, irmãos, que é o alimento para a nossa alma e o nosso espírito. Assim como você alimenta o seu corpo, e pelo que eu posso ver daqui de cima, vocês estão se alimentando bem, viu? Parabéns, viu, turminha? Mas agora nós precisamos do alimento também para a nossa alma e para o nosso espírito, amém? Põe a mão em teu coração, repita comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 5, versículo 24, um texto que toda vez que nós ministramos fala muito ao nosso coração. Você que está no culto online também, fique bem focado, fique atento, que fala, irmãos, de uma grande cura do Senhor Jesus. E hoje estamos aqui para celebrar que Jesus é aquele que cura e está curando em nosso meio, amém? Versículo 24 fala assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Diga glória a Deus. Irmãos, essa história extraordinária dessa cura tão maravilhosa que Jesus operou. Mas existe, irmãos, alguns detalhes que estão no contexto dessa história, que faz ela se tornar ainda mais profunda e ainda cresce ainda mais no nosso coração, essa alegria do Senhor Jesus tão maravilhoso, irmãos, que opera na nossa vida. A Bíblia conta aqui, irmãos, que Jesus estava vivendo um momento do seu ministério, aonde a sua popularidade estava muito grande, a fama de Jesus era muito grande. Aonde Jesus chegava, irmãos, na verdade, antes mesmo de ele chegar no lugar, as pessoas já iam anunciando, dizendo: olha, Jesus está chegando, Jesus está chegando. E aonde Jesus chegava, irmãos, os milagres aconteciam, as curas eram operadas, a palavra, o ensinamento era algo, irmãos, que atraía a atenção de muitas pessoas. A Bíblia diz que uma multidão estava comprimindo Jesus, aquela multidão estava ao redor do Senhor Jesus. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que essa multidão não é uma multidão arrumadinha como a gente está vendo aqui hoje, viu, irmãos? Porque quando a gente vê os outros textos da Bíblia, a gente vê, irmãos, que essa multidão, gente, não era assim todo mundo quietinho, não, era um apertando o outro. Não sei se você já esteve assim no meio de uma grande multidão, gente, né? Se nós formos colocando outros trechos da Bíblia, lembra da história quando a Bíblia diz que os cegos ficavam gritando: Jesus, tem misericórdia de mim? Então, irmãos, naquela multidão tinha muita gritaria, tinha gente que não conseguia chegar perto de Jesus e gritava: Jesus, olha para mim, Jesus, olha para mim. Tinha um pai segurando filhos. Lembra aquela história que um pai leva um filho, aquele filho está doente, outros filhos estavam endemoniados, era gente empurrando, gente tentando, gente carregando maca, gente carregando camas, levando as pessoas, todo mundo tentando chegar perto de Jesus. Tinham aqueles irmãos que tinham a ansiedade, né, o desejo de ouvir as palavras, queriam prestar atenção no que Jesus estava falando. E aí eu fico imaginando, irmãos, que eles ficavam cutucando: fica quieto aí, deixa Jesus falar, você está conversando aí, desliga esse celular, desliga esse WhatsApp. Pastor, mas tinha isso? Quem está contando a história sou eu, tá bom, irmãos? Né? Aí tinha aquela briga lá: para com isso, vamos prestar atenção no que Jesus está falando. E os curiosos, então, irmão, sempre tem uns curiosos, né, gente? Às vezes os curiosos ajuntam mais gente do que acontece mesmo, né, gente? Aí tinha uns curiosos, e tinha os fariseus do meio, irmãos, e os fariseus ficavam criticando, ficavam fazendo fuxico assim no meio do povo: olha esse homem aqui, esse homem é pecador, tentando desanimar a fé das pessoas, irmãos. Aquela muvuca, gente apertando, comprimindo, gente espremendo.
Até que essa mulher, a Bíblia diz, uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia muito severa, ela ouve então falar que Jesus está passando. Irmãos, e dentro do seu coração, numa fé simples, mas numa fé muito poderosa, ela diz: eu vou chegar perto de Jesus, eu vou chegar perto do Senhor. Hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia de ter a minha vida transformada. E a fé, irmãos, daquela mulher é tão simples, olha que coisa maravilhosa, que ela não espera, irmãos, que Jesus pare a multidão. Ela não espera que Jesus coloque as mãos sobre ela e faça aquela oração de voz de Deus. Lembra da oração de voz de Deus? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ela não quer nada disso, na verdade não quer que ninguém perceba, ninguém que note nela. Ela tem uma fé, irmãos, tão forte, mas tão simples, que ela diz: se eu simplesmente tocar nele, ele não precisa tocar em mim, se eu só tocar nele, eu já serei curada. Mas agora, irmãos, entre ela e até Jesus tem uma multidão. Imagina como atravessar aquela multidão, como passar no meio de tanta gente. Mas tem algo a mais. Lembra que eu falei do contexto? Daquele contexto extremamente religioso. A mulher, irmãos, que sofria como aquela mulher sofria dessa hemorragia severa, era também considerada impura espiritualmente. E se alguém identificasse aquela mulher e descobrisse ela poderia ser acusada, irmãos, de um pecado grave, e a pena era morte por apedrejamento. Aquela mulher tem uma fé, ela crê que se ela tocar em Jesus vai ser curada. Mas como atravessar uma multidão sem encostar em ninguém? Provavelmente ela põe um lenço sobre a sua cabeça, ela vai toda escondida, não quer ser identificada, ela não quer que ninguém perceba ela, só deixa uma frestinha assim dos olhos, e ela vai passando, irmãos. Mas não sei se você já teve numa multidão assim, gente, pessoal indo para um lado, para o outro. Sabe quando você quer ir para um lado, mas a multidão te joga para o outro? Eu imagino aquela mulher, irmãos, passando, e de repente alguém empurra ela. De repente, talvez aquele véu cai, alguém olha e fala assim: espera aí, quem é você? Eu te conheço. Talvez ela, não, você não está me vendo não. E ela põe de volta, porque ela, ao mesmo tempo que ela tem a fé, ao mesmo tempo ela está com muito medo de ser descoberta. Quem está dentro, diga amém, irmãos. Então ela vai passando aquela multidão. Eu imagino, irmãos, ela chegando bem próxima de Jesus para tocar em Jesus. Quando a multidão vem aquela onda e empurra para o outro lado, ela se esforça, ela está com medo de ser descoberta, mas ao mesmo tempo ela tem a fé: eu vou tocar em Jesus. E eu imagino, irmãos, ela no meio, talvez sabendo que rastejando, passando entre aquelas pessoas. Quando então ela encosta nas vestes de Jesus, e ao encostar, irmãos, nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que ela sente algo no seu corpo, talvez uma eletricidade, algo está pegando fogo, ela sente algo queimando dentro dela, e naquele momento ela sabe: eu fui curada de forma poderosa. Eu imagino, irmãos, a alegria daquela mulher, depois de 12 anos sofrendo, agora eu estou curada, consegui o meu milagre, glória a Deus. E quando ela dá um glória a Deus bem forte, ela já tapa a boca de novo, porque agora tem a segunda parte: sair de fininho, vazar e ninguém descobrir que ela estava ali. Talvez ela fale: que tonta, fica quieta aqui, não pode dar glória a Deus não, deixa eu dar para glória a Deus depois. E quando, irmãos, ela já está talvez quase saindo, quase pensando: ufa, fui curada e ninguém me notou. De repente, Jesus, irmãos, naquela multidão, naquela muvuca, todo mundo apertado, criança chorando, gritando, Jesus dá um grito e fala: ei, todos quietos. De repente fica aquele silêncio. Aquela mulher para, e Jesus fala assim: alguém me tocou, e eu quero descobrir, eu quero saber. Você que me tocou, se apresente, se identifique agora. Os discípulos, irmãos, como todo assistente de um chefe que às vezes pede umas coisas doidas, né, gente? Quem tem uns chefes assim, né? De repente ele fala assim: ô mestre, o senhor está viajando. Porque, espera aí, quem tocou? Todo mundo tocou o Senhor? Não, alguém me tocou de forma diferente. Eu imagino, irmãos, aquela mulher já quase saindo fininho. E agora? Eu falo? Mas se eu falar que eu toquei nele, se eu falar que eu toquei nas pessoas, agora, depois de 12 anos, agora que eu estou curada, eu vou morrer apedrejada? Mas mais uma vez, irmãos, quem resiste ao convite do Senhor Jesus? Pois o seu convite, ele é irresistível. Aquela mulher, irmãos, a Bíblia diz, com muito medo, por isso que o texto diz que ela está com muito medo. Ela vai se levantando, ela tira aquele véu, e ela fala:
fui eu, Jesus. Jesus, eu toquei em ti, Jesus, e eu fui curada. E Jesus diz: mulher, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Por que, irmãos, Jesus fez aquilo? Por que ele não deixou ela sair escondidinha, irmãos? Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus sempre faz além do que nós pedimos ou sequer imaginamos. Aquela mulher só queria ser curada, mas Jesus a curou, restaurou a sua dignidade, porque na frente de todo mundo, Jesus diz: você está curada, você é uma mulher pura, você é limpa, a sua dignidade foi restaurada neste momento. Todos voltem a cuidar e aceitar essa mulher, e além de ser curada, além de ter a sua dignidade restaurada, ela ainda recebe a salvação da sua alma. Levante a sua mão bem alto, mais alto que você puder, e diga assim: o meu Senhor Jesus. Diga mais forte: Ele é maravilhoso. Diga bem forte: Ele faz além do que eu posso pedir e do que eu posso imaginar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja. Esse é o Senhor Jesus que servimos. Aleluia. 12 anos, irmãos, aquela mulher sofre. Sabe, igreja, quando a gente sofre por algo por muito tempo, nossa vida muda. As coisas não são mais a mesma. Não foram 12 dias, nem 12 semanas, nem 12 meses. 12 anos. O mesmo sofrimento. Quando nós passamos, vamos por um sofrimento dessa forma, algumas consequências geram em nossa vida, além da dor e da luta daquela batalha que passamos. Um dos problemas que acontece, irmãos, uma das consequências de passar por uma dificuldade por muito tempo, é que aquela luta, aquela adversidade, ela rouba a sua identidade. Você já não é mais quem você é. Você reparou no texto que não se fala o nome da mulher? Qual é o nome dela? Ela tinha um nome, mas como que ela é conhecida? A mulher do fluxo de sangue. Ela é conhecida pelo seu problema. E talvez hoje você está lutando por algo há muito tempo, em alguma área da sua vida, uma dificuldade, ou talvez na sua vida por completo, e hoje você não sabe nem mais quem você é. A sua identidade se perdeu no meio dessa luta. É muito fácil você reparar nisso. Quando você conversar com alguém que luta por algo há muito tempo, pode prestar atenção. A pessoa ela não fala mais, por exemplo, ela não diz assim: ah, eu tenho um problema. Ela começa a dizer: eu sou um problema. Eu sou uma pessoa problemática. Alguém, por exemplo, que tem uma situação adversa, talvez geralmente ela diz: ah, eu tive azar. Mas quando isso acontece, muitas vezes, por muito tempo, pode reparar, a pessoa não fala mais eu tive um azar. Ela começa a dizer o quê? Eu sou um azarado. Eu acho que eu sou alguém amaldiçoado. Eu não nasci para ser feliz no amor. Eu não sou alguém que está sozinho, eu sou alguém solitário. Eu acho que Deus me criou para viver sozinho. Eu não estou mais doente, eu sou um doente. Eu não estou passando mais por uma fase ruim. Eu sou uma vergonha para a minha família. Eu faço todos chorar, eu sou uma decepção para os meus pais. Quando a gente comete um erro e repete muito aquele erro, ou vários outros erros, mas eles são contínuos, pode prestar atenção. A gente não fala mais assim: ah, eu cometi um erro, eu sou um incompetente. Quando nós sofremos, irmãos, como aquela mulher sofreu, a nossa identidade é perdida. E talvez hoje você já nem sabe mais quem você é. Talvez hoje a sua batalha, a sua dificuldade, ela se tornou uma marca na sua vida. Aquela mulher, irmãos, ela perde a sua identidade. Ela perde todos os seus recursos. Pois a Bíblia diz que em 12 anos buscando um tratamento, ela fez tudo o que alguém sugeriu para ela. Quando você passa por algo há muito tempo, não é assim mesmo? Se alguém fala: olha, tem esse médico, você vai nesse médico, e aí começa todo um tratamento de novo. Sempre tem alguém oferecendo um chazinho, né, irmãos? Quem conhece alguém que tem um chá para tudo, né, gente? Olha, tem esse chá aqui, esse chá vai resolver. E ela vai atrás, e ela gasta o dinheiro, ela gasta o tratamento, ela faz os tratamentos, mas acaba o seu ânimo, acaba as suas esperanças, mas também acaba, irmãos, ela perde muito dos seus relacionamentos. Talvez quantas festas, quantos aniversários, quantos casamentos ela não pôde participar. Talvez a solidão é forte no seu coração. Quantas pessoas nós conhecemos que através dos vícios tiveram suas famílias destruídas. Quantos filhos com os pais, quantos casais
Talvez estão perdendo o seu relacionamento, o seu casamento, porque aquele vício está destruindo, está fazendo você perder as pessoas que você ama. E muitas vezes, irmãos, depois de lutar por muito tempo, quantas vezes nos tornamos amargurados, ressentidos, e perdemos a gentileza da vida, perdemos o trato, e se tornamos ásperos, e machucamos as pessoas. Mas aquela mulher, irmãos, mesmo depois de 12 anos, perdendo a sua identidade, perdendo os seus recursos, perdendo o convívio com as pessoas, uma chama acende em seu coração. Hoje é o dia do meu milagre. Hoje é o dia de ter a minha vida transformada. E o primeiro passo, irmãos, para a gente alcançar qualquer milagre do Senhor na nossa vida, quantos creem que o Senhor está aqui para operar um milagre? Você precisa estar determinado a viver uma nova história, não aceitar essa situação. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala assim: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Não aceite mais isso. Todos nós, irmãos, para recebermos um milagre, temos que ter algo dentro de nós, que nós podemos chamar de um descontentamento santo. O que é um descontentamento santo? É diferente de uma revolta, porque quando a pessoa se revolta, ela fica com raiva de Deus, ela machuca as pessoas. Mas um descontentamento santo é aquela decisão dentro de nós, dentro de cada um de nós, que diz: eu não aceito isso. Tome hoje essa decisão. Pare de aceitar. Às vezes nós vamos aceitando: é assim mesmo, todo mundo tem um pouquinho de dívida hoje. A Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus não quer que você venha viver uma vida de dívidas. Todo mundo está no cheque especial. Não, Deus tem uma vida de prosperidade. Todo mundo é um pouco ansioso hoje. É normal, quem não é ansioso? Todo mundo é ansioso. Todo mundo está sofrendo, todo mundo passa por isso. É assim mesmo, eu tenho que aceitar. Não, nessa noite você está aqui, Jesus também está neste lugar, pois há uma promessa que diz: aonde 2 ou 3 pessoas se reunissem, Jesus estaria. E se levante com fé, com esperança, diz: eu não aceito essa situação. Eu não aceito perder os meus filhos, eu não aceito perder a minha casa, eu não aceito perder os meus anos de vida, eu não aceito viver nisso. Como aquela mulher, apesar de tudo, ela tomou uma decisão: eu vou enfrentar essa multidão e eu vou encostar em Jesus hoje. Tome essa decisão dentro de você. Levante as tuas mãos agora, fale com o Senhor Jesus agora. O que será que talvez você já começou a aceitar? É assim mesmo, eu sou assim, esse é o meu jeito de ser, essa é a minha história. Isso é comum na minha família, todo mundo na minha família passou por isso. O que hoje você precisa dizer: Senhor, eu não aceito, eu preciso, Senhor, de um milagre, eu preciso de uma transformação, Senhor, eu preciso viver uma nova vida. Fale com Ele agora. Senhor, nós nos levantamos diante de Ti agora, Senhor, determinados a viver uma nova história, determinados, ó Pai, a viver uma nova vida, porque cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja? Aplauda mais forte, glorificando a Ele. Tome essa decisão hoje, mas use também a sua fé. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, se você perceber, por que a Bíblia conta várias histórias de como Jesus curou? E se você perceber, cada cura foi praticamente diferente uma da outra. Porque a Bíblia, irmãos, ela faz questão de dizer para nós e trazer para nós algumas ferramentas de fé. Repita comigo, diga assim: ferramentas de fé. A fé, irmãos, não é somente um sentimento, uma sensação, uma crença interna. Diz: eu creio. Mas a fé é uma atitude. E existem ferramentas de fé, assim como quando você vai construir algo, você usa várias ferramentas. Você usa o serrote, você usa o martelo, você usa de ferramentas diversas. Também a fé, irmãos, ela tem várias ferramentas. Uma delas é a oração. Através da oração, clame ao Senhor pelo milagre que você precisa. Outra ferramenta de fé, irmãos, é o jejum. Jejum, ele tem poder, irmãos, e ele abre os céus ao nosso favor. Outra ferramenta de fé, irmãos, olhe para cá por gentileza, é a oferta. A oferta, irmãos, ela produz milagres em nossa vida. Quando você oferta por aquilo que você precisa. Quer ver outra ferramenta maravilhosa, irmãos? Adorar e agradecer a Deus antes de um milagre acontecer.
Há um ditado que diz: não cante vitória antes da hora. Mas quem tem Jesus, irmãos, já começa a louvar e adorar ao Senhor. Comece já a agradecer pelo milagre já acontecido. Mas pastor, não aconteceu no mundo natural, mas no espiritual ele já aconteceu. Use também, irmãos, a ferramenta chamada promessas do Senhor. Reivindique as promessas. Você sabia que na sua Bíblia que você tem 7.000 promessas? Que nós temos que tomar posse e reivindicá-las em nossa vida. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia também diz: ainda que eu passe pelo fogo, ele não vai me queimar. Ainda que eu passe pelas águas, elas não irão me submergir, porque o Senhor segura as minhas mãos e Ele segura a sua mão. Você está diante de um grande desafio na sua vida. Josué 1:9 diz o seguinte: seja forte e corajoso, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Confie que o Senhor está em você, reivindique as promessas. Uma outra ferramenta de fé, irmãos, são as nossas palavras. Provérbios diz: pelas nossas palavras nós podemos criar algo ou nós podemos matar algo. Jesus falou: se você tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: monte, sai daqui e vai para lá. Use tuas palavras, irmãos, para criar vida. Amém, igreja? Pare de falar, marido que está aqui. Pare de falar que a tua esposa merecia um outro homem. Esposas que estão aqui, pare de dizer: você precisaria de uma esposa melhor do que eu. Pare de falar que os seus filhos precisariam de outros pais. Pare de dizer para os seus pais que os seus pais precisariam de outros filhos. Pare de dizer que você não é a pessoa boa o suficiente para a sua casa, para a sua família, porque você é o melhor de Deus para o seu lar. Pare de amaldiçoar o seu dia. Às vezes a gente começa o dia, irmãos, nas primeiras horas do dia a gente bate o pezinho assim, o dedinho, derruba o café. Aí a gente fala: ai, que dia terrível. Não fala isso. O dia está só no começo, profetize. Amanhã, segunda-feira braba. Irmãos, vamos começar a gostar da segunda-feira, amém, irmãos? Comece a gostar da segunda-feira, irmãos, porque a cada 6 dias tem uma, viu, gente? E tem 52 segunda-feiras no ano, então vamos tratar de gostar dela. Comece a profetizar. Tem gente que tem fobia. Sabia que tem gente que tem fobia, irmãos, da musiquinha do Fantástico? Sabia disso? Né? Chega domingo à noite, a música já lá começa, já para com isso. Mas principalmente, irmãos, com essa mulher a gente aprende uma outra ferramenta de fé: a visualização do milagre. Aquela mulher dizia: se eu tocar. Ela começou já, irmãos, a visualizar o milagre. Ela começou já a visualizar: eu encostando em Jesus, se eu tocar em Jesus eu vou ser curada. Ela já começou, irmãos, a visualizar o seu corpo sem aquela doença. Ela começou já a visualizar aquela vida restaurada, o convívio com as pessoas, vivendo sonhos e planos. Comece a visualizar o milagre. Já comece a ver a tua casa restaurada. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Comece a ver você acordando na segunda-feira, animado, feliz, porque vai ter uma semana de boas notícias, uma semana de conquistas. Comece a visualizar aquela pessoa que saiu da sua casa, tocando a campainha, abrindo a porta, dizendo assim: olha, eu voltei para casa, eu voltei para o meu lar. Comece a visualizar o milagre acontecendo na sua vida. Use essa ferramenta de fé que está dentro. Diga glória a Deus. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Quando a pastora Thalita e eu, nós casamos, irmãos, quero contar esse testemunho. Quando nós casamos, ela trabalhava no banco aí na Caixa Econômica, funcionária pública federal, e ela morava em Osasco, e nós não conseguimos a transferência para Sorocaba. E ela, quando nós casamos, ela continuou trabalhando em São Paulo, e ela ia todos os dias, irmãos, para Osasco. Todos os dias eu levava ela a Castelinho para ela pegar o ônibus. E estava ali já difícil, a dificuldade financeira. Irmãos, ela ganhava R$600 por mês. Tirava o dízimo, tirava a oferta, e 400 era só de cometa. Olha a dificuldade. Alguém sugeriu: olha, passe a semana em Osasco, venha só do final de semana para Sorocaba. E nós oramos, busquei a orientação dos meus pais, falei assim: não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos pagar o preço e vamos ficar juntos. E Deus vai fazer um milagre. E sabe, irmãos, o que Deus realizou? Com 5 meses de casados, irmãos, a pastora Thalita se engravidou da nossa filha Kelly. Um milagre do Senhor Jesus. Os médicos diziam que nós nunca iríamos ser pais. Você que tem um sonho de ter o seu filho, Jesus é o Senhor que opera o milagre.
e gera as crianças. Irmãos, nós não poderíamos ter filhos. Os médicos falaram: olha, vocês não vão poder ter filhos. E com 5 meses ela já estava grávida, para a glória do Senhor Jesus. Mas agora continuava pegando o ônibus no Cometa. Sabe, irmãos, o que eu fazia? Eu ia na frente das agências da Caixa Econômica. Das agências não, eu escolhi uma agência. E eu passava lá. E eu estendia minhas mãos. E eu já começava a visualizar ela entrando naquela agência. Eu dizia: Senhor, o Senhor vai transferir ela para cá. E ela vai trabalhar nessa agência. Eu imagino as pessoas, irmãos, passando ali, ficam com esse homem doido aqui. Mas eu já visualizava. Você tem um sonho de algo, comece a visualizar. Irmãos, e resumindo a história, uma transferência, de uma empresa grande, pública, ela é muito complexa, precisa de muitas pessoas para autorizar essa transferência. Sabe, irmãos, o que Deus fez? Todas as esposas dos chefes que estavam envolvidos na transferência, todas as esposas ficaram grávidas. E aí eles começaram agora a se colocar no lugar. E se fosse a esposa deles, todo dia ter que ir na beira da Castelo, pegar um Cometa, pegar um ônibus e voltar todos os dias. E para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, aquela transferência saiu. E esse é o mesmo Deus que está aqui hoje. Use essa ferramenta de fé. Visualize o seu milagre. Deixe esse milagre acontecer primeiramente na sua mente. Como aquela mulher, irmãos, tome hoje uma decisão: eu vou viver o milagre do Senhor na minha vida. Use a sua fé, use essas ferramentas de fé, amém, igreja? E atravesse a multidão. Eu não sei qual é a multidão que está entre você e Jesus hoje. Seja da vergonha, mas o que vão pensar de mim? Talvez a multidão é da crítica, mas se eu me entregar a Jesus, a minha família vai zombar de mim, a minha família vai criticar. Seja qual for a multidão, seja talvez a multidão do cansaço, do desânimo, da culpa, dos erros que o inimigo tem colocado em sua mente, mas você não merece o milagre. Olha quem você é, atravesse essa multidão e hoje toque no Senhor Jesus, porque Ele está aqui para operar o seu poder. Jesus, irmãos, fez aquela questão daquela mulher se colocar na frente de todos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos tão cheios de Jesus, posso ouvir glória a Deus, irmãos? Nosso coração não tem do que se envergonhar. E isso é batismo nas águas. Batismo nas águas, irmãos, a gente não faz escondidinho, não. A gente faz para todo mundo saber: eu sou de Jesus e Jesus é meu. Eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Eu quero me entregar a Ele. Eu quero que todos saibam que Ele é o autor da minha vida. Ele é o autor da salvação. Ele é aquele que me cura, que transforma e restaura. Eu posso ouvir glória a Deus, igreja? Por isso, nessa noite, noite de cura, toque em Jesus e deixa Ele mudar a sua história. O mesmo Jesus dessa história não está lá no passado, não. Ele está aqui. Ele está aí no nosso meio. Porque Ele diz uma promessa maravilhosa onde está escrito: aonde 2 ou 3 pessoas se reunissem no nome dEle. E nós estamos em mais do que 3 pessoas e 2 aqui. Ele estaria ali. Esse Jesus está aqui. Toque nele hoje. Toque com a sua oração. Toque com o seu louvor. Toca nele com a sua adoração. Mas deixe Ele curar. Deixe Ele transformar. Não aceita isso, Deus manda dizer. Não aceite. Esse é o meu jeito de ser. Ele dá um jeito nesse seu jeito de ser. Eu não tenho controle sobre isso. Pastor, isso é mais forte. Esse vício acompanha a minha vida. Esse vício acompanha já gerações. O meu avô era assim, o meu pai era assim. Mas a Bíblia diz que a partir de você começa uma nova história na sua família. A partir de você começa uma família abençoada por gerações. Levante as suas mãos e comece a orar agora. Fale com o Senhor neste momento. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos, ó Deus, o Teu poder, Senhor. Nós cremos que o Senhor está aqui para curar, Senhor. O Senhor está aqui para libertar, Senhor. Tu és um Deus poderoso, Senhor. E assim como o Senhor Jesus naquele dia, Senhor, manifestou o seu poder de cura e de libertação, Senhor, o Senhor está aqui para operar também, Senhor. Queria chamar aqui alguns pastores, alguns líderes que vão nos ajudar em oração. E eu quero convidar você que precisa de uma cura divina agora. Seja cura física, cura da sua alma, cura da sua mente. Saia do seu lugar agora. Você que quer receber a oração pela vida de uma pessoa, você que trouxe a peça de roupa agora, ore agora ao Senhor e nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, Jesus vai tocar. Os líderes que estão aqui, vocês vão orar e declarar: eu declaro cura no seu corpo, na autoridade do nome de Jesus, e vai dizer: obrigado, Jesus, por esta cura. Aleluia, Senhor, declare em teu nome.